Olá, senhores. Vamos agora à questão número 15. Ele diz assim: um automóvel A passa por um posto com movimento progressivo uniforme, ou seja, velocidade positiva e constante, de 54 km por hora. Após 10 minutos, um outro automóvel B, que está parado, parte do mesmo posto com movimento progressivo uniforme com velocidade de 72 km por hora. Após quanto tempo depois da passagem do automóvel A pelo posto, os dois se encontram? Então, a primeira parte do problema é o seguinte: existe um móvel A, né? Vou fazer aqui um desenho básico, né, gente? Para vocês poderem entender. Um automóvel A, ele parte de um posto, então ele está naturalmente aqui no posto, certo, senhor? E aí, o que acontece? Ele anda durante 10 minutos. É lógico que durante esses 10 minutos, ele vai percorrer o quê? Uma distância. Então, esse é o tempo, 10 minutos, que o móvel A ele se movimenta, tá? Com essa velocidade aqui de 54 km por hora. Bom, Douglas, estou com um problema, né? Como é que eu vou fazer para calcular então essa distância aqui que o A percorreu? Porque aí ele já vai estar na frente de quem? Quando o B começar a se movimentar a partir do posto, certo? Então vou precisar calcular esse ΔS aqui, do A, certo? Como é que eu calculo o ΔS? Vou lá no meu triângulo e uso ΔS, V, ΔT. Para calcular ΔS, né, amigos, é a velocidade vezes tempo, certo? Então vai ser a velocidade de A vezes o tempo que ele percorreu lá. O problema é que esse tempo ele está em quê, senhores? Em minuto. Mas é fácil, é pegar 54 vezes 10 sobre 60. Porque como o tempo está em minuto, para eu passar para a hora, basta eu dividir por 60, senhores. E aí eu vou ter o tempo em hora. Corto aqui, ó, vai dar 1/6, né? 54 dividido por 6, senhores, isso aqui me dá 9 quilômetros, certo? Então, essa é a distância percorrida por quem? Por A, até o B começar a sair do posto. E aí, senhores, começa a perseguição. Porque a partir daí, o que vai acontecer? O B já está aqui, ó, saindo do posto, certo? Com a velocidade dele, que é quanto? 72 km por hora. E o A já está aqui na frente. Aonde? A 9 km de B. Então, a velocidade de A com 54, em algum momento, em algum instante, perdão, senhores, 54 km por hora, ele já vai estar aqui na frente, né? A 9 km de quem? De B, porque B ainda está saindo do posto, certo? O problema todo, senhores, é o tempo em que eles vão se encontrar, porque eles vão se encontrar num ponto aqui, ó, A e B, nesse pontinho, certo? Eu vou ter que calcular esse tempo. E como é que a gente calcula? A gente usa o tempo do encontro, calculando aqui, ó, ΔT, né, senhores? ΔS real, relativo, sobre V real, que é a velocidade relativa entre eles. Agora ficou fácil, porque eu vou ter que calcular o tempo. ΔS relativo é a distância entre eles, começando a perseguição. A velocidade relativa é 72 menos 54, até porque eles estão andando na mesma direção, no mesmo sentido. Então aqui vai ficar 9 sobre 18. Senhores, 9 sobre 18, a gente consegue simplificar aqui o 9, vai dar 1. Com 18 vai dar 2. Logo, esse tempo aqui deu 1 dividido por 2, meia hora. Prestem bem atenção, porque o tempo está em hora. E agora, né, esse tempo eu vou passar para minuto, senhores. Até porque a minha resposta está em minuto. Meia hora em minuto, vezes 60, 30 minutos. E a pergunta é a seguinte. Ele perguntou
quanto tempo, olha só, após quanto tempo depois da passagem de A, ou seja, antes dos 10 minutos, né, pelo posto os dois se encontram. Então, o tempo do encontro, na verdade mesmo, a partir da passagem é o tempo total, ou seja, vai ser 10, foi o tempo que o A já tinha percorrido aqui em cima, mais 30 minutos até que eles se encontrem mesmo. Isso dá 40 minutos, senhores. E o nosso gabarito é a letra D de Douglas. Uou. Senhores, um grande abraço, bons estudos, boa prova para vocês, ok? Fiquem com Deus.